frase de Russell Shedd, que vai dizer assim: quando a oração e o louvor não são a principal alegria, quando a reunião semanal dos membros da igreja em culto não proporciona empolgação, podemos detectar um sinal de que Deus não é bem conhecido. E hoje, não somente na casa do Pai, mas em geral, a gente percebe uma falta de empolgação. Parece que estarmos na casa do Senhor tanto faz, tanto fez. Isso entristece demais o meu coração como pastora. E quando chega que a gente poderia aproveitar, a gente fica assim. E eu falei: Deus, por que acontece isso? E a resposta veio. Talvez você não conhece o Deus que um dia você entregou a sua vida. Olha a importância de nós conhecermos a Deus. Porque a oração, ela não pode ser uma obrigação. A oração, ela tem que te dar prazer. Você não vê a hora de chegar, a hora de você poder ir para o seu secreto, de buscar a Deus. Você precisa sentir prazer. Os cultos não podem ser um enfado para você. Algumas ministrações Deus tem falado sobre o esfriamento, sobre restaurar o altar, o lugar de adoração. E a gente vê cada vez mais as pessoas longe de Deus. Nós estávamos aqui louvando com os lábios, mas será que o nosso coração estava junto de Deus? Próximo de Deus? Conectado a Ele? Hoje a gente vê muita religiosidade, muita capa. E a gente tem que tomar esse cuidado. A igreja, quando tem culto, a gente precisa não ver a hora de estar aqui. Porque sabe quanto é importante nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. O quanto tem poder quando o povo de Deus se junta para orar. A gente sente o calor. Isso não pode morrer dentro de nós. É isso que traz vida. É estar no braseiro. É estar conectado. E às vezes a gente está tão longe. Ai, hoje é dia de culto. Sabe? A gente tem que se preparar. O culto começa em casa. A gente já começa ali a conversar com o Senhor. Alegrando o nosso coração. Assim que é gostoso. A gente vai preparando o nosso coração, a nossa mente. Quarta-feira eu pedi para a igreja jejuar por hoje, por esse culto, por um momento tão precioso que nós não sabemos se é a última ceia. É a última do ano, isso eu tenho certeza. Mas a gente precisa sempre ter esse pensamento. Até quando eu vou ter oportunidade? Então alegre teu coração, porque se hoje você está aqui, é uma oportunidade de Deus. E nós precisamos se alegrar. Então essa frase chamou a minha atenção, porque de verdade eu vejo isso acontecendo. As pessoas preferem usar os dons para o mundo do que usar na casa do Pai, para Deus, para servir a Ele. E é triste quando a gente se depara com isso. Estuda tanto, mas nada é para servir a Deus. Onde está o nosso coração? E cada um de nós precisa se examinar. Será que eu tenho essa vontade? Mas o Espírito Santo pode trazer isso. Nós só precisamos querer. Eu não estou sentindo isso aí que a pastora está falando, não estou fervorosa. Mas eu posso sair daqui assim. E nós precisamos clamar por isso. Então o tema da mensagem está aí: conhecendo mais de Deus. Por mais
que nós venhamos estudar, nós nunca vamos conhecer o nosso Deus completamente. Não tem como. Mas nós precisamos conhecê-lo através daquilo que ele se revela. Nós temos hoje a palavra de Deus. Lembra quando você se converteu? Você não sabia nada. E você começa a ler a palavra e você começa a descobrir algumas coisas. E ele vai se revelando, porque Deus ele se revela progressivamente. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na NVI vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Qual é o esforço que você tem tido para conhecer esse Deus? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu quero ler com vocês ali a palavra, onde, um pouco antes da morte da cruz, Jesus escreve João 14 para nós. Uma palavra tão linda, que eu confesso que todas as vezes que eu leio João é sempre um choro, porque não tem como, o discípulo do amor. E aqui Jesus, ele começa a falar com aqueles discípulos e diz assim, a partir do versículo 1, que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha o desejo do coração de Jesus, vocês estejam também. Por isso que eu digo que a comunhão é tudo, é algo que nasceu no coração do Senhor. Olha o desejo dele, é querer estar conosco. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo aqui, a gente aprende que nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus está dizendo aqui que só existe uma maneira de se achegar ao Pai, é através dele. Vocês me conheceram, olha isso. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui. Creiam por causa das mesmas obras. Os mesmos milagres, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas. Aqui, o Senhor Jesus ele está dizendo uma afirmação clara sobre a divindade dele. Jesus é Deus.
Ele está falando que quando você quer conhecer ao Pai, você vai conhecer através dele. Para conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho. Eu preciso olhar para o Filho. É dessa forma que eu vou conhecer o Pai. Eles carregam os mesmos atributos, as mesmas características. Quem já fez o discipulado, já estudou sobre a Trindade, sabe que eles são um único Senhor. Os três são um único Senhor. São três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são um único Deus. Então, não existe. Às vezes a gente fica se perguntando, né, sobre religiões. Porque tem muitas pessoas que têm fé em Deus. Isso é uma verdade. Mas existem várias religiões que não veem Jesus como Deus. E aí é onde mora o perigo, porque se eu não tenho Jesus como Deus, como que eu vou conhecer o Pai? Como que eu vou ter a minha salvação se não é por intermédio de Jesus? Presta atenção como isso é sério. Então aqui tem algumas religiões que eu vou dizer para vocês. Testemunha de Jeová. Eles não veem Jesus como Deus. Assim como outras também. Jesus, para eles, não é Deus. Para a Testemunha de Jeová, ele foi uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade. Você acha mesmo que Jesus foi criado? Cuidado! Nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus. Ele é autoexistente. Ele não é criatura. Ele é criador. Então cuidado com as heresias, com as seitas. Toda seita vai dizer que Jesus não é Deus. E talvez você não chegue aqui com tanta empolgação porque você ainda não descobriu quem Jesus é para você. Para os mormons, sabe o que eles vão dizer quem Jesus é? Pasmem, irmão de Satanás. E às vezes você está lá na igreja mormons e nem sabe daquilo que eles creem. Irmãos, cuidado. Mexeu com a Santíssima Trindade, cai fora. Tem igrejas que não acreditam no Espírito Santo. Cuidado onde você põe os teus pés, onde você empresta os teus ouvidos. É a tua salvação. Não tem como nós irmos para o céu se não for através do Senhor Jesus. Adventista, vocês sabem como ele vê Jesus? Como o arcanjo Miguel. Pode pesquisar. Acha que Jesus é o anjo Miguel, o arcanjo. Kardecistas, eles vão dizer que Jesus ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado. Se você crê na palavra, você sabe que ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele veio como homem. Ele pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então ele não é um espírito elevado. Ele é Deus. Os budistas, você sabe o que os budistas vão dizer sobre Jesus? É só um homem que deixou um bom exemplo de liderança a ser seguido. Os budistas vão crer nisso. Os muçulmanos, ele é só um profeta e nada mais. Olha a importância de nós sabermos quem Jesus é. Ele é Deus. A palavra vai se completar, irmãos. Você precisa ler a palavra. Você precisa entender o Deus que você serve. Não dá mais para nós ficarmos como cegos. Os dias são maus. Os falsos profetas estão aí. A gente tem visto barbaridade
traz tanta tristeza no coração de ver os escândalos, tanta mentira. Então você precisa saber quem é Jesus. E como que Jesus se apresentou? Eu quero ler com vocês aí em João 8. Depois, se você puder, anote para você meditar na sua casa. Eu quero ler dos 58 e 59. Aqui os fariseus, os judeus daquela época, eles se mostravam um desejo de apedrejar Jesus. Por quê? Está escrito, olha lá. Jesus respondeu para esses judeus: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles ficaram furiosos, religiosos, queriam apedrejar Jesus, sabe por quê? Porque ele falou que ele era o grande eu sou. No Antigo Testamento, como que Deus se apresentou a Moisés na sarça? Você lembra? Eu quero ler com vocês esse texto, Êxodo 3. Aleluia. Êxodo 3, eu quero ler o 13 e o 14 com vocês. Essa passagem da sarça, aonde Moisés vê a sarça queimando e não se consumindo, ele quis ir lá ver o que estava acontecendo. Era a forma de Deus se manifestar, de Deus aparecer. E ele foi. Aí o versículo 13 vai dizer assim: Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Olha a pergunta que Moisés faz para Deus. Tá bom, eu vou lá falar com aquele povo, mas eles vão querer saber qual é o seu nome. E o que eu vou falar? Olha a resposta. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Entendeu por quê? Que os judeus, os fariseus da época, ficaram loucos, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Na mesma hora eles queriam apedrejar Jesus, porque ele se apresentou como o grande eu sou. E eu acho lindo que o Evangelho de João, ele vai fazer 7 declarações de quem é Jesus. Se você leu João, não sei quantas vezes você leu, você já se deparou com várias vezes que ele começa dizendo sobre Jesus, sobre a natureza de Jesus e a missão dele nessa terra. A primeira: eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Olha como o apóstolo João identifica Jesus no seu evangelho. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Olha que coisa linda. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim como nós lemos. Eu sou a videira verdadeira. Imagina como eles ficaram loucos quando Jesus começava a pregar, falando que ele era Deus. Entende agora por que havia confusão? Por que eles não aceitavam? Como assim Jesus falando que é Deus agora, colocando ele como sendo Deus? Mas ele é Deus. E nós precisamos conhecer esse Deus.
E Jesus hoje pergunta para mim e para você: quem vocês dizem que eu sou? Lembra quando Jesus perguntou para Pedro? Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. E você? O que você vai dizer? Quem é Jesus para você? Se aquela mulher samaritana fosse responder, ela diria o quê? Ele é que tem a água da vida. E se o profeta Isaías respondesse: quem é Jesus? Quem é Deus para você? Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? João Batista diria, né? Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Oh Deus poderoso. E João, em Apocalipse, ele diria: ele é aquele de cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, o seu vestido branco, puro, santo. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Quem é Jesus para mim e para você? Quem é Deus? Essa é a pergunta que hoje Ele está fazendo para nós, porque nós precisamos conhecer, porque não vai faltar esse amor por Ele. Eu não posso me apegar com só aquilo que Ele pode me dar, me oferecer, mas por quem Ele é. Hoje nós queremos adorar a Deus quando nós estamos bem. Os meus sentimentos estão legal, então eu vou adorar a Deus, eu vou servir ao Senhor. Mas nós não podemos se perder com os nossos sentimentos. A nossa fé não pode ser movida pelos nossos sentimentos. Eu preciso adorar a Deus por quem Ele é. Eu não posso me parar nos meus sentimentos. Olha quantos roubos. Pessoas que não querem louvar, que não querem exercer ministério, porque eu estou aflita, eu estou com problemas, eu não estou me sentindo bem, eu me sinto indigna. E assim vai. Mas nós não podemos deixar de adorar o nosso Deus por causa de mim, por causa dos meus sentimentos, da minha alma. Eu tenho que adorar Ele, independente da circunstância. Eu preciso adorar Ele por quem Ele é. Glória a Deus. Que você não seja mais roubado nisso. Não vou para a igreja porque eu estou passando uma luta. É nessa hora que você tem que vir. Ai, estou com uma dor de cabeça. É nessa hora que você tem que vir. Quantos aqui já foram curados? Pode erguer tua mão quando chegou com dor e saiu sem. Isso não é normal, isso é coisa sobrenatural. A gente vem pecando. Quantas vezes eu já fui curada nesse altar? Cheia de dores, saí curada, restaurada. A Rosana deu testemunho quarta-feira. Bichinha trabalha, quem conhece ela sabe. Ela poderia falar: estou cansada, vou para casa. E ela testemunhou. E quando ela entra por essas portas, ela sente um renovo de Deus. Aí quando ela chega em casa, em vez dela ir dormir, ela vai fazer um monte de coisa ainda. Porque Deus renovou. Não existe melhor lugar para estar se não é nessa presença, nessa casa, cheia da glória de Deus. Então não pare por causa das suas emoções. Separe as coisas, continue adorando Deus. Continue fazendo para Ele. Olhe para Ele sempre. O Marcelo está aqui, para a glória do nome do Senhor. O Marcelo podia estar prostrado numa cama, chorando, né, Marcelo? Chorando, porque nós que acompanhamos e oramos pela vida dele sabem que ele está fazendo tratamento de câncer. Os médicos, né, Marcelo? Tem mais jeito não. Aí ele falou, os médicos falaram: Marcelo, você é um caso a ser estudado.
Eu nunca pensei que beber água fosse tão bom, depois que eu encontrei uma pessoa com câncer na garganta, que chorava para tomar água, e ela punha água na boca, saía pelo nariz. E a gente reclama da nossa vida. Vamos olhar para Ele. Não importa o que está acontecendo, adore a Ele. Não se importe. Está enfermo, adore enfermo. No meio dos louvores, a libertação. A palavra vai dizer que no meio dos louvores é onde o Senhor habita. Quantas vezes nós estamos adorando a Deus, nós somos restaurados. Quantas coisas já aconteceu comigo e com você. É só você lembrar o que Deus faz. Ele é esse Deus que nós estamos aqui aprendendo mais sobre Ele, porque nós necessitamos aprender quem Deus é. Nós não podemos ser roubados, porque é a nossa salvação. Nós precisamos ter a convicção. Então, cuidado com pensamentos. Às vezes a gente potencializa o poder de Satanás e esquece de quão grande Deus é, que Ele derrotou a morte, venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele é mais que vencedor, para nos dar vida, para nós termos hoje a nossa salvação. Então pare de ficar Satanás, Satanás, olha para Deus, engrandece a Deus. Chega de tanta batalha espiritual, tudo é demônio. Chega disso. Olha para Deus. Conhece a verdade. Conhece a Deus. Porque é ela que vai te libertar. Então não distraia. Nós estamos passando tempos que está voando, irmãos. E a gente tem se distraído, nós precisamos conhecer. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. O profeta Oséias está dizendo isso para você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu separei algumas coisas aqui para falar dos atributos de Deus. Porque talvez você fique assim, oh meu Deus. Não sabe. Como eu já falei que Deus é autoexistente. Eu quero ler esse versículo com vocês, 1 João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo passa pelas mãos do nosso Deus Criador. E outro versículo, eu não coloquei para você, João 5,26, que vai dizer: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, olha isso, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus, o Criador de tudo o que existe, sem ter Ele sido criado. Nós, na nossa mentalidade pequena, nós achamos que alguém criou Deus. Já vi uma pessoa perguntando, mas quem criou Deus? E nós precisamos saber que Ele é autoexistente. Ele é o Criador. E Ele não é criado. Ele não é como imagens esculpidas, feito por mãos de homens. Ele é Deus poderoso. Outro atributo de Deus, que eu digo que é tão lindo quando a gente olha para o nosso Deus e sabe que Ele é imutável. O que quer dizer isso? Ele não muda. E está lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de
E o nosso Deus, ele não muda. Não dá pra gente falar assim, faltou sabedoria. Uma hora Deus tem sabedoria, outra hora não tem. Ele não é como nós. Uma hora ele é pequeno, uma hora ele é grande. Ele não muda. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Você sabe as características do nosso Deus? Nós falamos no discipulado, nós aprendemos que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Nós não encontramos isso no homem. São atributos que ele não transfere para nós. Graças a Deus, porque imagina, cada hora nós estamos no canto. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós podemos todas as coisas. Imagina a loucura, né? Uma vez, eu já contei isso, já tem um tempo, eu estava na academia treinando, e eu estava conversando com uma pessoa, falando de Deus, que Ele é tão lindo, poderoso, e contei um testemunho meu que eu tinha vivido ali naquela semana. Aí tinha uma mocinha que vinha lá da macumba, e ela ouviu eu falando e dando testemunho. Aí ela chegou para mim e disse assim: você acha mesmo que Deus ia parar tudo para ouvir a tua oração? Você não acha que Ele está mais preocupado de estar na África, cuidando daquelas crianças que passam fome? Eu falei: sim, mas eu posso te dizer que o Deus que você serve não é o mesmo que eu, porque o meu Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela ficou com ódio de mim, que ela quase voou na minha cara. Aí eu falei: tinha que falar, né? Aí tá bom, saiu marchando, saiu fumaça pelas narinas, e eu fiquei lá, agachando, feliz da vida, né? Dei meu testemunho, agradeci o nome do Senhor. Mas você entende que às vezes a gente se desvia do caminho de Deus por não conhecê-lo, não conhecer o Deus grande que nós servimos, poderoso. Às vezes a gente é convidado, né? Vamos ali na macumbinha, vamos ali né? A gente às vezes é convidado, né? Vamos ali, não sei aonde. Aí tem uma igrejinha ali. Você tem que saber aonde você está entrando. Isso é um cuidado como pastora. E sabe, eu poderia aqui estar falando uma hora sobre os atributos de Deus, a teologia, né, a letra. Mas se nós não tivermos experiências pessoais com Deus de prová-lo, talvez nada adiante. Por isso que nós precisamos entrar diferente, desejosos, querendo aprender, conhecer, provar. Assim como o salmista veio de provar que o Senhor é bom. Essas experiências pessoais, porque Jó, um homem que sofreu tanto, no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Jó passou por muitas experiências doloridas. Às vezes a gente não entende dos processos que nós passamos, que é difícil, mas é nesses processos que nós conhecemos o poder de Deus, que temos as maiores experiências. Foi lá, naquela fornalha, que acendeu 7 vezes mais, aonde aqueles guardas que só empurraram o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, chamuscou todo o cabelo deles. Imagina quem estava lá dentro. Mas existia ali o quarto homem, né? Porque Ele não nos deixa nesse tempo de dificuldade, de prova, de luta. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um Deus conosco, Emanuel. É isso que importa para nós, porque Moisés falou: se o Senhor não for comigo, nem me faça sair desse lugar. O que importa para mim e para você é ter a presença de Deus
vindas, de ver o mar se abrir. Meu Deus do céu! De cair pão do céu. O maná todo dia estava ali para que eles não morressem de fome. Quantas coisas aquele povo viveu e quantas coisas você já viveu que Deus já te tirou do vale, já te tirou de tantos lugares difíceis. Você viveu experiências com Ele. Que o Espírito Santo traga a memória, aquilo que te traz esperança. Que venha à tua memória os testemunhos do que Deus já fez por você. E quando você entende que o seu Deus, Ele não muda, isso traz confiança. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eterno. Jesus, Ele não muda, Ele continua fazendo os mesmos milagres. O nosso Deus, Ele é imutável. Não há sombra de variação, de mudança. É nele que nós podemos confiar. Porque às vezes você confia num amigo. Aí ele fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. Você fala, eu vou. Aí chega na hora, não vai. É assim ou não é? Aí você confia numa pessoa dessa? Uma hora que eles conselho de sabedoria, outra hora está dando conselho do mundo. Dá para confiar? Agora no nosso Deus dá para confiar. Porque Ele é imutável. Olha a confiança que nós precisamos ter nesse Deus. Mateus está lá, 22, 29, olha o que a palavra vai dizer. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele está falando aqui, Jesus, para os saduceus, sobre a ressurreição. Mas a gente pega esse texto, esse versículo, e a gente vê que nós perecemos por falta de conhecer. Nós quebramos a cara porque não conhecemos. E Deus, Ele se revela, Ele continua se revelando através das Escrituras. Dá para você rejeitar a leitura bíblica diária? Quem é que quer conhecer mais o Senhor? Carinho. Conhecer as Escrituras, para que você não erre. Para que não seja qualquer vento de doutrina que vai te enfiar em outros lugares aí. Nós precisamos ter a convicção de quem Deus é, do que Ele fala. Nosso Deus, aquilo que Ele fala, se cumpre. Não só de pão viverá o homem, mas virá toda palavra que procede da boca dele. É a palavra dele que nos norteia, que nos guia, que não nos deixa vacilar. É o nosso alimento. Amém? E por último, aqui eu quero chamar as meninas, porque nós vamos louvar ao Senhor. E você precisa entender que o seu Deus é um Deus vitorioso. Nós andamos às vezes como se Deus fosse um derrotado. Nós mas nós não estamos em Cristo Jesus. Então nós vamos aproveitar da vitória de Cristo. Nós vamos usufruir da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para nos dar vida. Hoje nós podemos dizer que pela fé, pela graça de Deus, nós somos salvos. Ele é vitorioso. A palavra vai dizer assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus, naquela cruz do Calvário, Ele venceu o pecado. Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Outra coisa que a cruz fez foi nos aproximar, nos dar paz com Deus. Ele nos tirou do mundo das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele é vitorioso. E eu quero louvar esse
louvor com vocês e eu convido vocês a estar de pé nessa hora. Aleluia. Talvez você entrou aqui tristinho, né? Com a tua fé, uma desmotivação. Olha o que você aprendeu desse Deus. Isso aqui, né? Tem muito mais para nós aprendermos desse Deus. Que você se debruce nas Escrituras, que você busque esse conhecimento, que você peça ao Senhor para provar de tudo aquilo que Ele pode fazer ainda. Você pode ter experiências lindas com o Senhor. Você vai ver, quando chegar o dia do culto, você não vai ver a hora de estar na casa do Pai. Você não vai ver a hora de ler a palavra, de orar ao Senhor. Manda embora esse desânimo aí, porque você serve um Deus vitorioso. Aleluia! O triunfo de Cristo na cruz não é apenas uma vitória sobre a morte, mas sobre o pecado que nos separava de Deus. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, e ao fazer isso abriu para nós a porta da salvação. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Será que você pode agradecer por isso? Aleluia. Feche teus olhos.